Paz e graça, queridos amados irmãos das redes sociais, Facebook, WhatsApp, YouTube. Quero gravar mais esse vídeo aqui para vocês. O levantamento e o censo de Israel fica em 1 Crônicas 21. Diz assim, ó: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel, certo? Aqui eu quero ler também o versículo 7, que diz assim, ó: tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Agora o versículo 14. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. Amém, queridos? Veja bem, Satanás incitou Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. O que Satanás não faz então com aqueles que estão fora da presença de Deus? Davi era liderança, o rei de Israel, certo? E por culpa de uma má administração, de uma liderança, vários daquela nação foi atingido. Ou então dirá lá, toda a nação foi atingida. Por quê? Porque entre aqueles 70, eles fazem parte de alguma família de Israel. Aqueles 70 mil que foram mortos, que caíram, quando Deus cobrou, certo? Eu vi um político dizendo na televisão esses dias que nessa campanha ele promete combater as enchentes. Meu irmão, combater enchente. Olha só a palavra do irmão. Talvez ele queria dizer que vai formar uma estrutura mais na cidade para que as enchentes sejam desviadas para outro lugar. Mas quando ele fala que vai combater as enchentes, claramente ele está dizendo que quer combater Deus, porque é Deus que manda a chuva, a água. Não é verdade? Então muitas vezes a falta de sabedoria tem destruído o povo. Você vê essas famílias aí em catástrofe lá em São Paulo, essas multidões de pessoas, me diga se não é porque Satanás tem incitado o coração de muitas lideranças políticas, certo? Para destruir não só políticas, mas também religiosas. Porque tem muito líderes religiosos que têm condições, sabe, de dar uma boa estrutura para as famílias pobres, para as pessoas que não têm condições, certo? E o que era levantar o censo de Israel? Levantar o censo de Israel era enumerar, certo, os seus termos, fazer a contabilidade, né, dos seus guerreiros, né, dos seus funcionários públicos. E naquela conta só iria entrar só quem tivesse vinculado ao exército de Davi. Só ia entrar naquela conta quem tivesse vinculado, certo, a um benefício governamental, certo? Então iria existir pessoas ali que não entraria na conta, como Joabe. Ele não queria, foi obrigado porque a palavra do rei prevaleceu. Está aqui no texto, você pode ler. Então Joabe, ele foi fazer a conta, mas os levitas já ficaram de fora. Ele não contou os levitas por temor, mas já houve aí uma acepção, certo? Então muitas das vezes, na conta de algumas lideranças religiosas, certo? Na conta do governo, eles estão preocupados só com quem é guerreiro, certo? Quem tem condições de pagar suas dívidas em dias, seus impostos em dias. E o que acontece, irmão? Aí o que acontece? A Bíblia diz que Deus é que feriu aquela nação. Por culpa de quem? Por culpa de Davi, irmão. Porque Davi deixou o diabo incitar o coração dele para fazer aquilo que não era do agrado de Deus. Então são muitas lideranças que têm aí desagradado a Deus, e Deus tem tocado no povo. Porque com Davi aqui não aconteceu muita coisa naquele dia, não. Davi estava de boa lá no seu palácio, mas a Bíblia vai dizer que caíram 70 mil dos israelitas naquele dia. Aí você conta comigo essas pessoas que estão morrendo aí, deslizamentos de terra, tudo bem.
Construíram a casa em cima do barranco. Mas por que o cara construiu a casa dele em cima do barranco? Foi porque ele quis? Ou foi porque ele quis um lugar plano, um lugar sem risco? Mas as suas condições, entende? Não era possível. Porque alguém exigiu dele o que ele não podia dar. E como ele precisava de uma moradia, fez lá o primeiro barraco. Aí incentivou o segundo a vir também. Aí incentivou o terceiro a chegar e construir também. Certo? E Deus lá de cima só olhando. Isso daí não vai dar bom, hein? Isso daí não vai dar legal, viu, Davi? Isso aí que você está fazendo não vai dar legal. Muita gente vai sofrer por causa dessa sua má administração. Presidente, governadores. A visão de Deus é uma visão que não tem acepção. É uma visão onde Ele engloba todos os povos. A salvação veio para todos. E nós sabemos que saneamento básico não é para todos. Certo? E o que acontece? As pessoas lutam por alguma condição melhor diante dessa politicagem, diante da religião. E nós sabemos que é tudo complicado, é tudo difícil. Algumas pessoas desistem porque sabem que de 1000, 2 conseguem, 3 conseguem algum benefício diante dessas autoridades. Então aqui vai o apelo, né? Aqui vai o desabafo. Aqui vai o sermão e o alerta. Muitas pessoas estão perdendo suas famílias por conta de má administrações. Davi fez uma má administração naquela ocasião. Depois ele pediu perdão, falou: meu Deus, misericórdia de mim. O que fiz foi mal aos teus olhos, tem piedade de mim. Ele foi lamentar. Agora, será que essas autoridades vão se lamentar? Certo, eu vejo muitas pessoas, né, de todas as áreas, ciclos evangélicos também. Irmãos, eles não estão nem aí para quem estão passando por necessidade. Eles não estão nem aí para quem está passando fome, ou quem está passando frio. Entenda, quando acontece uma catástrofe dessa lá, quem é que ajuda? É o governo? O governo ali vai mandar o bombeiro. Mas você pode olhar lá, o bombeiro está lá fazendo o trabalho, está lá presente. Mas quem está com as enxadas na mão lá é a população, irmão, não é o bombeiro não. Porque o bombeiro ali representa um órgão do governo, com todo respeito. Sei que tem as exceções em todas as áreas. Bombeiro, polícia militar, vocês são uma benção, certo? Mas o que acontece? Vocês estão representando primeiramente o governo, certo? E no governo tem que ter esses benefícios, certo? Mas o que acontece? Quem mais você vê lá ajudando? São os próprios moradores. Porque quem está preocupado com a nossa dor somos nós mesmos, irmão. Somos nós mesmos, certo? Quando eu quero ver se o governo tem liberado lá diversas cestas básicas, né, moradia para essas pessoas, não. Quem tem ajudado com donativo são as próprias populações do lugar. Os pobres é que estão ajudando, irmão. O governo não está nem não, irmão. Quem ajuda é os pobres ali da população, porque conhece a dor dessas pessoas, certo? Então deixa aqui essa reflexão. Meu irmão, aprenda a acertar com Cristo. A Bíblia diz lá em João, capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, tem que crer nele da forma da Escritura, irmão. Esse negócio de acreditar da forma que não diz na palavra não está certo. E para você crer da forma que diz a palavra, você tem que comer muita Bíblia. Essa liderança, eles lêem a Bíblia para poder se formar em advogado, em doutor, juiz. Mas na hora de praticar, não pratica. Certo? E só vai dar certo se colocar a palavra de Deus em prática. Sem acepção de pessoas, sem aceitar suborno, sem aceitar, né, fraude nesse sistema. É isso que eu estou falando para vocês. Quer que alguma coisa, que Deus olhe para nós com compaixão verdadeira e nos dê livramentos verídicos, corretos? Poxa, então faz o que Deus está mandando fazer. Faz o que Jesus está mandando fazer.
E ele mandou fazer, não foi o que o profeta está mandando não, porque tem muitos falsos profetas que vai dizer, Deus está mandando fazer isso, Deus está mandando fazer aquilo. Não, filho, é o que está escrito na palavra. Tem que fazer o que está escrito na palavra. Amém? Praticar o que está escrito, amor a Deus sobre todas as coisas. Esse negócio de exaltar entidades, mais de escultura, certo? Adoração a deuses estranhos, certo? E não somente ao único Deus de Israel. O que diz lá em Êxodo? Não fará para mim mais de escultura. O padre Marcelo Rossi, ele gravou todos os salmos, menos os 79 e os 115. Por quê? Porque vai contra a religião dele. Porque vai dizer, não é nós, Senhor, mas o teu nome dai glória. Salmo 115. Porque obra da mão dos homens são os deuses dele. Tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Garganta, mas não fala. Torne semelhante a eles os que fazem e os que cultuam. Então ele não gravou isso, porque é contra a sua religião. E o que quer dizer religião? Da onde ele recebe benefícios. Pastores também que não estão mais pregando contra o pecado. Eu não posso pregar mais contra a sensualidade, não sou preconceituoso. Não posso pregar mais contra a imoralidade, contra roupas que mostram as nádegas de fora. Falta de respeito com as pessoas casadas, mulheres de bem, com os homens de bem. Se pregar contra isso, pastor é preconceituoso, preconceituoso escambau, irmão. Jesus quer uma vida plena. A Bíblia diz que ele pretende que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é o pleno conhecimento? Você chega a um conhecimento que você não tem mais dúvida de nada. Vamos supor, quantas pessoas uma pessoa pela primeira vez diz, não fui com a cara dele, mas não conhece. Depois que conhece, vai dizer, se eu soubesse que fulano era assim, fulano é gente boa. Quando eu te vi, não fui com a tua cara, porque eu não conhecia. Então Deus quer que a gente paremos de fazer julgamentos impróprios antes do tempo. Julgar segundo a reta justiça. Amém, queridos? Toma posse dessa palavra nessa noite. Em nome de Jesus, pastor Cícero na área, diretamente de Águas Lindas de Goiás, em torno do Distrito Federal, perto de Brasília. Fiquem todos na paz.